Olá, bom dia. Vamos fazer mais uma live hoje. Hoje a gente não vai falar sobre o tema que a gente está fazendo, né? A série, mas a gente vai falar algo que o Senhor está trazendo ao nosso coração. A Cintia vai ministrar, vou convidar ela aqui para a gente orar. Começar, né? A nossa live. Deixa eu ver aqui se ela já entra. Bom dia, sim. Bom dia. Tudo bem? Pronto. Vamos orar? Agora deixa eu só pegar um mofado aqui que ficou alto. Ainda tá alta, né? Você tá me vendo? Tô. Aqui pra mim tá parecendo que tá cortando meu... Agora tá melhor. Tá. Vamos orar. Vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por este momento. Deus, obrigada por essa manhã. Obrigada por mais um dia de vida, Pai, na Tua presença. Que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, venha falar aos nossos corações. Ai, se revelar a nós, Pai. É o que nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Tô conseguindo deixar o negócio parado aqui. Meu negocinho tá no escritório. Ah, sim. Então vamos começar? Vamos. Então eu tava no meu momento, né, de leitura bíblica e tudo, e eu tô lendo sobre a história de José, né? E em Gênesis 40, 41, fala sobre a história em que, o tempo em que José foi vendido, né, pelos irmãos dele, e aí depois ele ficou, né, como escravo lá da casa de Potifar, depois ele ficou preso, ele foi vendido com 17 anos de idade, né, e aí ele ficou preso, foi escravo e ficou preso durante 13 anos, até que ele encontrou lá o padeiro e o copeiro, onde Deus deu a revelação do sonho deles, né, e aí, depois disso, ele ainda passou mais 2 anos na prisão. Então, ele ficou ao todo 15 anos, né? 15 anos que ele não... 15 anos entre a escravidão e a prisão. E aí, tô numa live aqui, ó. Ela entrou aqui no quarto. E aí, só com 30 anos de idade que Faraó chamou ele para revelar o sonho dele, né? Ele não precisou, isso daí me marcou, né? Porque na palavra fala que na hora que Faraó falou o sonho, ele não precisou nem orar para revelar o sonho, né? Ele, de prontidão, ele já falou sobre a revelação daquele sonho. Isso mostra a intimidade que ele tinha com Deus. E, afinal de contas, ele tinha passado praticamente 15 anos no deserto, né? Ou seja, se preparando para o que Deus tinha para ele. E aí a gente lembra, né, que desde quando ele era criança, Deus já tinha dado alguns sonhos para ele. E ele já tinha a revelação dos sonhos dele, né, de quem ele seria. Mas demorou 30 anos para começar a se cumprir, né, os sonhos que Deus deu para ele. E durante esses 30 anos, e metade desse período, né, ele passou escravo e preso. Ou seja, um tempo em que ele buscou muito a Deus para poder resistir a tudo aquilo ali, né? Então... Ele se manteve firme, né, assim, por tanto tempo. Ele se manteve apegado a essa promessa, né, essa palavra. Não deixou as circunstâncias, as dificuldades, nada disso roubar a fé dele nisso, né? A palavra que Deus tinha liberado. Né? Exatamente.
E além disso, né, além dele se manter firme, ele buscou intimidade com Deus. Então ele tinha muita intimidade com Deus. Tanto que quando ele tinha que revelar um sonho e tal, não falava, né, na Bíblia que ele orou, refletiu e Deus trouxe para ele. Não, Deus trazia imediatamente, porque isso mostra muito forte a sintonia dele com Deus, né? Então, e é só nessa sintonia com Deus que a gente consegue resistir ao dia ruim, ao tempo ruim, a 15 anos ruins, né? É só com muita intimidade com Deus. E aí, ele já tinha, igual eu falei, né? Ele já tinha revelação do próprio sonho, mas que esse sonho só começou a se cumprir com 30 anos. E aí, o que é muito forte para mim, né? É que quando o faraó chamou ele, ele revelou o sonho de faraó, ele era estrangeiro na terra do Egito. Ele era prisioneiro na terra do Egito. E aí, se você for pensar os olhos naturais, né, os olhos normais, se você conhecesse alguém, se você, né, se você tivesse muita autoridade e você conhecesse alguém que fosse estrangeiro, que você tirou da cadeia para revelar um sonho seu, de prontidão você confiaria nessa pessoa e colocaria ela no cargo mais alto do teu governo, né? Enquanto embaixo de você né, só não teria ninguém, né, abaixo de você que não fosse essa pessoa. Então, assim, aos olhos naturais, isso não aconteceria. Por quê? Porque é um estrangeiro, você não conhece a família, você não sabe a origem, não sabe de onde ele veio, você não conhece a história dele. Era prisioneiro, né? Ou seja, ele estava na prisão. Daí você já tira que ele, né, Não tinha crédito nenhum. não tinha crédito, não era boa pessoa, né? E aí, né, partindo desse princípio, você pega e coloca ele já como seu governador, né? Como a pessoa mais poderosa do seu governo, porque ele revelou um sonho seu. É porque você conseguiu ver que ele de fato falava através de Deus. Né? E só por este motivo você já coloca ele como, né? E assim, aos olhos naturais, isso não é normal, né? Isso não é comum, isso não aconteceria jamais, né? Isso Você, demonstra né? que o propósito de Deus, né? Quando você está vivendo o propósito de Deus, você vive o fluir do Senhor. É, Você não vive o natural, você não vive, né? As pessoas não te olham com os olhos naturais, né? Deus, ele troca os filtros, né, das pessoas, para elas enxergarem a gente como Ele, né, consegue enxergar. Bom exatamente. dia, Júlia, seja bem-vinda, querida. Aí você falou isso, a gente falou mais cedo sobre isso, né, Brise? E é muito importante para que a gente, nas nossas orações, peça para que Deus coloque o filtro dele nos nossos olhos, né? Para que a gente possa enxergar as situações e as pessoas como Deus quer que a gente enxergue, né? Pelo ângulo que Ele quer que a gente veja, para que a gente possa não pré-julgar as pessoas ou não já condenar de cara, né? Muitas vezes é assim que a gente faz. A gente julga as pessoas e condena pelas nossas marcas, né? E não pelo que a pessoa de fato é. E a gente só sabe como a pessoa de fato é quando Deus nos revela quem ela é. Então, que a gente esteja atento para a revelação de Deus quanto ao propósito de todos que estão ao nosso redor, né? Então, Isso. A Paty colocou aí, ó. Independentemente do nosso passado, quando começamos a ver o propósito de Deus, o Senhor nos honra, né? Isso nos protege, né? A gente viver o propósito de Deus nos protege, né? E traz o fluir mesmo, traz a glória de Deus, né? E aí para de ser humano, a gente vai viver só o sobrenatural, né? e essa situação que a gente está falando aqui de José, não houve absolutamente nada de natural nessa situação, né? Foi totalmente Deus. E é exatamente como ele gosta de agir, né? Quando a situação é impossível, quando o resultado não tem nada a ver, não tem nem aparência que veio do homem. É assim que ele gosta de agir. E é assim que ele agiu aqui na situação de José. Né? Aparentemente, não existe nada de homem
homem aqui. Por quê? Porque naturalmente Faraó jamais colocaria ele como o homem mais poderoso do seu governo, um cara estrangeiro, que ele não conhecia a índole, não conhecia a família, não conhecia a procedência, e a única procedência que ele conhecia era que ele estava na prisão. Ou seja, boa coisa não vinha, né? Então, assim, naturalmente, Faraó jamais faria isso, mas o poder de Deus fez com que ele fosse tão tocado com a revelação, né, tão mexido com a resposta que foi do próprio Deus para ele, que ele é como se Deus tivesse colocado aquele homem ali, né, independente da origem, independente se ele estava vindo da prisão ou não, Deus colocou ele ali. E é assim que Deus gosta de agir, quando não existe aparência nenhuma de que foi o homem, de que foi a mão do homem. É isso aí. O que a Paty colocou aí, né? A gente passa a viver o sobrenatural de Deus como sendo o nosso novo natural. Né, Cintia? Quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente está vivendo dentro desse propósito, o Senhor, Ele levanta pessoas, Ele usa pessoas que às vezes a gente nem imagina, que a gente nem espera, para cumprir o propósito dele. Por quê? Porque a gente está no lugar certo. A gente está no tempo certo, no lugar certo, com o posicionamento que Ele espera que nós tenhamos, né? É. E é isso. A palavra curtinha, pouca coisa, mas eu acho que é muito revelador, né? Porque mostra aí que a gente coisas através dos nossos olhos, não através dos olhos de Deus. Mostra também que a gente precisa de muita intimidade com Deus, para que a gente possa enxergar através dos olhos dele e também, né, ter essa sintonia de receber as revelações dele no exato momento em que as coisas se aparecem para nós, né? E também para suportar o tempo ruim, porque a promessa dele se cumprirá. Se a gente passar pelo processo da espera, e a promessa se cumprirá. É isso, né, Cíntia? É a gente buscar estar com ele de verdade, né? Se enraizar nele de verdade. Porque aí as tempestades vão vir, né? A Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflição mesmo. Mas a gente precisa buscar ter bom ânimo nele, né? A gente precisa estar enraizado nele para a gente conseguir esse alívio do Senhor, né? Esse reforço, esse suporte que o Senhor nos dá, se a gente estiver buscando a Ele verdadeiramente, né? E Ele vai nos dar, Ele vai nos capacitar e também vai nos dar estratégias, vai nos capacitar emocionalmente, psicologicamente, fisicamente e espiritualmente, e vai nos dar estratégias, né, a sabedoria dele, para a gente lidar com as situações, lidar com as pessoas, às vezes tão difíceis, né? Mas a gente precisa decidir estar nesse lugar, né, Cíntia? Assim como José se manteve. Por mais que assim, a situação era totalmente desfavorável para ele, ele conseguiu se manter firme em Deus, ele conseguiu manter o foco dele, a fé dele firme, né, na rocha, que é Jesus, né? E a gente tem isso como exemplo. José era de carne e osso como nós, e ele conseguiu enfrentar essa situação de tantos anos, né? E ele conseguiu se manter firme, e depois que ele recebeu honra, né? O Senhor honrou a vida dele, né? E usou ele também para conseguir abençoar a família dele, né? Ministrou no coração dele o perdão, que é totalmente divino, né? O perdão não tem nada a ver com seres humanos, né? Seres humanos, nós somos limitados para perdoar verdadeiramente. Somente em Jesus a gente consegue perdoar, porque o perdão é algo que pertence a Deus, né? Algo totalmente divino. E ele se manteve ali firme, e Deus honrou e abençoou a família dele inteira, né? E conseguiu prover ali, né? A família dele num tempo de tanta escassez, né? E o nosso Deus, ele é assim. E ele usa coisas que muitas vezes a gente menos espera, né? Que pra gente é loucura, Deus faz questão de usar essas para mostrar que é ele que está fazendo. É ele que está no controle, né? Ele é o todo-poderoso, né? E a gente precisa se relembrar disso, alimentar a nossa fé todos os dias, né? Amém. Amém? Vamos orar? Uhum. Vamos. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais essa palavra poderosa nessa manhã, Deus.
Que o Teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade em nossos corações, em nossas mentes, Deus, para continuar trazendo as sementes do alto sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos, Pai, a acessarmos a Tua presença. Ensina-nos, Senhor, a fortalecermos, buscar essa força, Deus, o fortalecimento da nossa fé no Senhor, Deus, e confiar todas as coisas, entregar tudo verdadeiramente nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Ensina-nos, Deus, a viver no Teu contentamento, Pai, independentemente da situação, Pai, boa ou ruim, que o nosso coração esteja grato ao Senhor e que a nossa fé esteja totalmente enraizada na rocha eterna, que é o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, né, Cíntia? Se Deus assim permitir. Isso. Deus abençoe. Um beijo. Fica com Deus.